Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Estamos voltando de Santa Catarina. Estamos aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. O Senhor tem nos levado a algumas reflexões a respeito da vida e eu quero compartilhar um pouco meu coração aqui com você. Eu tenho meditado muito no texto de 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 12, no finalzinho dele, onde o apóstolo Paulo fala a respeito de um caminho sublime, de um caminho mais excelente. Todo mundo quer viver uma vida excelente, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que seria loucura trocar o que é sublime por aquilo que não é tão sublime assim. Às vezes, por causa da nossa desconexão ou mentalidade de escassez, nós nos demos por satisfeito com aquilo que não é perfeito, não é superior, não é o melhor, e nós vamos aceitando aquilo que é imperfeito e correndo atrás a vida, correndo atrás o nosso tempo, a nossa agenda, atrás daquilo que é imperfeito, porque talvez muitas vezes a gente não acredita que de fato exista esse lugar sublime, esse lugar superior, esse caminho mais excelente que nem o apóstolo Paulo propõe. Sabe, 1 Coríntios 13, ele começa a falar a respeito de algumas dimensões da excelência da vida. E ele fala da excelência da eloquência humana, excelência da eloquência espiritual. Ele fala da sabedoria humana, da sabedoria espiritual. Ele fala do sacrifício, do martírio. Ele fala de viver uma vida de forma realmente inteira, integral, entregue, apaixonada. Mas ele faz uma constatação que me conecta muito com o texto de Eclesiastes, onde diz o pregador: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Hevel, 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 tudo é hevel. Não sei se essa pronúncia da tradução da palavra vaidade no hebraico, mas a palavra hevel significa fumaça, bolha de sabão, algo que tem forma, mas é vazio. E o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios 13, no início de 1 a 3, ele diz que ainda que nós sejamos extremamente excelentes em tudo que nós façamos, intensos, apaixonados, que nós façamos tudo corretamente, sem nenhuma falha de caráter, se a gente cumprir tudo o que disser, se nós fizermos tudo conforme deveria, mas se não houver amor, será tudo vazio, será tudo vaidade, será tudo como correr atrás de vento, como diz o texto, será como nada. E eu tenho perguntado muito sobre isso. Será que no final das contas o que nós temos feito realmente é por amor? A consciência plena de que tudo recebemos e agora estamos aqui para tudo entregar? Ou será que temos feito para tentar nos salvar pelo medo do fracasso ou pela expectativa dos nossos interesses alcançados, pela tentativa de sobrevivência, ou aquilo que nós temos dito de intencional no cumprimento do propósito tem sido só mais um ídolo fabricado dentro do nosso coração, como disse tantas vezes Agostinho, que o nosso coração é craque, é especialista em formar ídolos. Tem um profeta que é muito conhecido nos Estados Unidos, que ele teve uma experiência com Deus, que ele esteve frente a frente com o Senhor, uma experiência de quase morte. E lá, frente a frente com o Senhor, o Pai, o Senhor, fez uma pergunta para ele ao chegar lá. Um profeta, um ministro, alguém bem-sucedido que cumpriu tudo aquilo que deveria ter sido cumprido nessa terra, ao chegar diante de Deus, ao invés de Deus perguntar sobre o que ele estabeleceu de trabalho, ministério, de realizações nessa vida, Deus pergunta para ele uma pergunta que não é nem um pouco retórica, mas
decisiva a respeito da nossa consciência, essência e eternidade. Deus pergunta para ele: você aprendeu a amar? E eu não lembro exatamente qual é a resposta dele no testemunho, mas me lembro que ele fica completamente bagunçado diante dessa pergunta extremamente simples, nada retórica. Você aprendeu a amar, Bob? Isso é uma pergunta muito desafiadora, porque um homem bem-sucedido, realizado, fiel ao Senhor, diante do próprio Senhor, estremece diante de uma pergunta tão simples: você aprendeu a amar? E a verdade é que ele, na honestidade dele e no temor, respondeu: não sei. E decidiu voltar para cá, para viver a vida a partir dessas lentes. Eu queria fazer uma pergunta: qual é a lente que você tem governado a sua própria vida? Qual é a lente no qual você tem liderado os seus recursos financeiros, a sua agenda, as suas prioridades? Qual é a lente no qual você tem orientado a sua intensidade de perdão? Qual é a lente no qual você tem mantido alianças, palavras? Qual é a lente no qual tem feito você se envolver em projetos e não se envolver? Qual é a lente que tem feito você estabelecer alianças de pertencimento duradouro, eterno com as pessoas? Você aprendeu a amar? Sabe, o texto de Gálatas nos leva a um desdobramento muito poderoso dessa pergunta, porque no final das contas, às vezes para nós, amar parece tão etéreo e parece tão factível de tantas interpretações, mas quando nós juntamos o texto de Gálatas com o texto de 1 Coríntios, é verdade que o crivo do amor fica bem desafiador, muito desafiador. Eu diria não impossível, impossível sim a partir da carne humana, mas não impossível a partir da obediência ao Espírito, à natureza de Deus, aquilo que gera em nós o fruto. Mas a partir dos nossos próprios braços, até aqui, o meu pensamento é que é impossível amar de verdade ao crivo de 1 Coríntios 13 e Gálatas 5. 1 Coríntios 13 diz que o amor não se ensoberba, não é ciumento, não conta vantagem e nem contabiliza o erro dos outros, ou seja, fica marcando o que o outro errou, não. Diz que o amor não se alegra com a injustiça, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Às vezes não precisaria nem ter falado todas as outras coisas, explicando que o amor não é ciumento, o amor não é vaidoso, o amor não se soberba, o amor não conta vantagem, nem se alegra com a injustiça, muito menos fica contando a lista dos erros dos outros, ou seja, não fica amargurado com ninguém o amor. Só dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor jamais acaba. Já seria um desafio extra-humano para amar de verdade. Mas eu creio que ao olharmos para o texto de Gálatas, onde ele desdobra o fruto do Espírito, a obra da carne, resultado da natureza do medo, mas há o fruto do Espírito, resultado da natureza do amor. O amor tem gosto, o amor tem vida, o amor gera fruto. E muitas vezes a gente interpreta como 9 gomos de um fruto do Espírito. Mas eu diria que o fruto do Espírito é amar. O fruto do Espírito nos ensina a amar, nos educa a amar. O fruto do Espírito nos motiva a amar, nos impulsiona a amar. Se não há amor, não há Espírito. Se não há amor, não há fruto. Se não há amor, a verdade é que não há natureza. E do mesmo jeito que há essa pergunta tão simples e poderosa, eu creio que há mais 8 perguntas. Porque o fruto do Espírito é amor e ele se desdobra em 8 gomos.
na minha opinião, que é alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma dessas nos leva a um questionamento e mais uma pergunta. Você aprendeu a estar contente? Alegria. Você aprendeu a viver em harmonia de verdade e descansar? Paz. Você aprendeu a esperar? Paciência. Você aprendeu a ser misericordioso de verdade? Bondade. Você aprendeu a ser bem intencionado? Você aprendeu a fazer as coisas simplesmente porque é bom? Benignidade. Você aprendeu a ser fiel, fidelidade. Você aprendeu a ser humildemente ensinável. Mansidão. Você aprendeu a dominar os seus impulsos, a não ser governado pela falta de vontade ou excesso de vontade, ou interesse, ou sua sobrevivência. Você realmente aprendeu a dominar esse corpo. Você aprendeu a amar. Queria deixar essa reflexão com você aqui nessa semana. A minha oração é que você não viva essa vida como se fosse ter a oportunidade de talvez outras vidas para tentar aprender a amar. Viva essa vida como se fosse a sua única vida, porque de fato é naquilo que tange a sua consciência real do agora. Ame como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Romanos 14. Perdoe como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Mateus 5:6. Esteja contente como se a sua vida dependesse disso. Fique em paz, tenha paciência, seja bom como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Seja fiel, seja manso, domine a si mesmo, como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, que a graça de Deus capacite você a amar, porque se nos alimentarmos da carne, o resultado é morte, mas se nos alimentarmos do Espírito, pelo qual nós recebemos e fomos adotados, o resultado é vida, amor verdadeiro. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para alguém que precisa fazer essa reflexão. Certamente há alguém precisando disso. Em nome de Jesus, vamos juntos. A graça e a paz.